Olá, tudo bem? Este vídeo vai dar início a uma série aqui neste canal onde eu vou tratar da relação de Stirner com outros pensadores, outras escolas de pensamento e também a reação de outros pensadores, outros autores ao texto de Stirner. Eu vou começar com a antiguidade, com os antigos, como o próprio Stirner chama. A minha ideia seria falar em um vídeo só sobre a reação do Stirner com três escolas de pensamento da antiguidade: o cinismo, o epicurismo e o estoicismo. Mas para facilitar o entendimento meu mesmo e dos outros, quem quer que assista os vídeos, vou dividir em três vídeos. Um sobre cinismo, especialmente, outro sobre epicurismo, outro sobre estoicismo. Como aventado no outro vídeo, a abordagem stirneriana do pensamento é muito profunda e interessante, porque nela todos os pensadores, todos os filósofos podem ser estudados e vistos para além de seu contexto histórico específico. Assim perdemos aquele ingênuo senso de superioridade que nos faz imaginar que nós, os homens de 2022, homens do século XXI, estamos muito à frente de um Platão, um Descartes ou um Hegel na escala hierárquica do pensamento. E assim podemos entender que de qualquer pensador, antigo ou moderno, pode-se extrair posicionamentos, ideias razoáveis, válidas a qualquer tempo, em qualquer tempo. A gente continua entendendo por que o Platão é visto como peça de museu, mas também entendemos porque nunca o superamos completamente. Nietzsche mesmo, supostamente o anti-Platão, ajudou a entendermos o porquê de Platão ser sempiterno no mundo do pensamento. Metade do que Nietzsche escreve não faz sentido, não pode ser compreendido sem compreendermos Platão. Mas queremos a ilusão de que Nietzsche o superou, quando na verdade ele nos força a reencontrar Platão. Aqui vale então um pequeno tour pela história desse pensamento filosófico que nos serve de referência básica até hoje e que provavelmente nunca nos deixará: o pensamento grego. Os simpáticos pré-socráticos têm a seu favor uma aura de ingenuidade que os cerca e os protege de análises críticas mais duras. Some-se a isso o fato de que pouco resta a nós seus textos, seus escritos. Esses homens, tão distantes de nós no tempo, representam bem essa busca por conhecimento, tentando cada um encontrar um fator que sirva de explicação para tudo. Um conceito mágico, que tem muito de ingênuo, mas também é instigante. Afinal, é o começo da aventura do pensamento humano, certo? De certa forma, nunca deixamos a época dos pré-socráticos, porque o que é a história da filosofia, se não a tentativa, feita por milhares de homens diferentes em muitas gerações, de encontrar uma explicação, criar um sistema satisfatório para explicar o mundo, sempre falhando no final das contas. Stirner vai identificar aí o elemento egoísta, já que cada pensador quer que o seu sistema seja o último, o definitivo, e o protege arrogantemente de provas encontradas. Dos nossos ingênuos mais eternos, pré-socráticos, pulamos para as grandes figuras do pensamento grego, Platão e seu filho Aristóteles. O primeiro traz tantos conceitos-chave para a filosofia que será eternizado como o filósofo par excellence, redescoberto de tempos em tempos, como eu já falei, também graças a Nietzsche. Sua república é a representação perfeita e inimitável de um governo ideal. E seu mito da caverna tem tantas e tão variadas aplicações que vão muito além do Matrix. De fato, é uma ideia pura e simplesmente genial. Porém, Platão é idealista, vê uma divisão artificial no mundo e só trabalha a partir dela. Enquanto Platão está com a cabeça, quase literalmente, no mundo das ideias, Aristóteles é aquele que traz o pensamento científico para a luz do dia na Grécia Antiga.
homem prático, pragmático, todo o pensamento científico de Aristóteles é hoje ultrapassado. Mas ainda assim, devemos reconhecer sua superioridade em relação a Platão, por ele ter entendido perfeitamente como a compreensão das coisas da Terra é muito mais importante para o homem do que as coisas do céu. Enquanto Platão, por mais agradável que seja a leitura de seus diálogos, é o sonhador, o idealista, Aristóteles é o homem prático, o homem racional. É sempre interessante a gente voltar para esse primeiro combate da história da filosofia, porque tanto do nosso pensamento e da nossa atitude face ao mundo espelha essa aparente contradição entre o ideal e o real, entre o imaginário e o material, entre platonismo e aristotelismo. Vemos um reflexo dessa luta mais de 2000 anos depois, envolvendo Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. O homem da ciência, o homem pragmático. O outro, o sonhador, o homo religiosus. Um vai existir em contraste com o outro, funcionando como sua alternativa, como sua negação. Não vamos querer nos livrar nunca de nenhum dos dois, por horror ao pensamento único, absoluto. É assim que, por mais que reconheçamos a ingenuidade de Platão, nunca deixaremos de ver os seus diálogos com prazer. Aquelas longas conversas de Sócrates com tantos homens que tentam lhe mostrar o absurdo de suas ideias apenas para serem refutados, já que, claro, estão no campo inimigo, mostram o poder de convencimento a que um homem consegue chegar e como é fácil usar o verbo para nos convencer e convencer os outros de qualquer coisa. Assim, Sócrates ganha um ar de perene dignidade na minha história do mundo. Obrigado, Platão. Falando em Platão e Sócrates, não podemos deixar de falar nos adversários prediletos desse último, os sofistas, entre os quais se destacavam as figuras de Protágoras e Górgias, personagens título de 2 diálogos de Platão. Com efeito, são os sofistas as figuras da filosofia antiga que mais somos tentados a ver como símiles de Stirner, porque nas próprias palavras dele, com corajosa franqueza, os sofistas proclamam a animadora frase: não te deixes enganar, e divulgam a doutrina iluminadora. Utiliza contra tudo o teu entendimento, tua sagacidade, teu espírito. Com um raciocínio bom, treinado, a gente se dá melhor no mundo, a gente prepara a melhor sorte para nós, a vida mais agradável. Eles, os sofistas, reconhecem assim no espírito a verdadeira arma do homem contra o mundo. Por isso põem tanto valor na habilidade dialética, na lábia, na arte do debate, etc. Eles proclamam que o espírito deve ser usado contra tudo, mas eles ainda estão muito longe da santificação do espírito, porque ele é, para eles, um meio, uma arma, tal como a criança vê sua astúcia e sua teimosia como armas. O espírito deles é o entendimento incorruptível. Mas os sofistas, claro, são os adversários de Sócrates, por isso aparecem invariavelmente derrotados nos diálogos pelo pensamento idealista. O lado inteiramente negativo do pensamento idealista foi posto à prova já na Grécia. É assim que foram surgindo escolas de pensamento, e os gregos adoravam essas escolas, parece que cada filósofo queria sua própria escola, seu próprio nome imortalizado no pórtico de uma academia. Escolas essas, digo, que começaram a mostrar o lado ingênuo do platonismo e como ele é massacrado pela realidade das coisas. O pensamento em grego vai respingar em Roma, e ali, claro, vai sofrer um baque danado, porque não havia povo mais prático e pragmático na terra. Deixamos de lado o mero pensamento grego e penetramos assim na perspectiva greco-romana. Enquanto teorizar, discutir pelo prazer da discussão era um esporte, um entretenimento para os gregos, os romanos só aceitam discussões com finalidade eminentemente prática. É assim que seus maiores pensadores não poderiam ser apenas pensadores. A ausência de exemplos práticos da aplicação de um sistema filosófico o tornaria inútil ab ovo. Do lado da mera
teorização que os gregos adoravam, vai existir agora o pragmatismo romano. Claro que os gregos adoravam também exemplos práticos de tudo, queriam ver suas teorias refletidas em tudo. Sócrates quer usar as ideias para doutrinar, para melhorar os homens. Na prática, mas os romanos eram práticos antes de mais nada. Um povo rústico, acostumado à luta ferrenha pela vida. Isso se reflete no modo como os romanos reinterpretam as ideias, as escolas de pensamento, os deuses gregos. O pensamento antigo nunca deixa de levar o ideal e essas figuras, os deuses, em consideração. O que seriam, de fato, os deuses na visão dos dois povos? Eles acreditavam, de fato, em Zeus, ou Júpiter, Ares ou Marte, et alia, ou já tinham a noção de que tais seres eram apenas modelos, arquétipos. Isso pouco significa para nós hoje. E aqui esse assunto fugiria do meu escopo. O que importa é a presença sempiterna, ubíqua da referência divina, do absoluto, do ideal. Havia ateus na antiguidade, certo? Claro, mas digamos assim, o pensamento humano não estava maduro ainda para alguém ser francamente ateu, ignorar toda e qualquer referência aos deuses em seu discurso. O que temos, e esse é o ponto que eu quero trabalhar aqui, são sistemas onde os deuses são citados de maneira puramente protocolar. Eles não precisariam estar a Deus, o sistema se sustenta muito bem sem eles, mas ainda eram vistos como os modelos que os homens deveriam seguir, digamos assim, o ideal de perfeição, arquétipos. Um homem perfeitamente são, perfeitamente equilibrado, estava muito mais próximo dos seus deuses do que, posteriormente, o homem cristão. Nesse sentido que surgiram algumas escolas na antiguidade onde o fator humano se tornou preponderante. E se o elemento divino está presente, é de modo marginal. Os modelos, sendo o fator humano preponderante, vou identificar aí o início da discussão sobre o indivíduo. Porque embora, para os antigos, o indivíduo, o ser isolado, fosse pouco compreensível, existindo o homem como um zoopolítico antes de mais nada, tais sistemas levam em consideração, ao modo deles, a realidade individual, inescapável do sujeito. Claro que todos eles acabam assumindo um matiz idealizado. Esse é o ponto fraco deles. O legal sobre tais sistemas, que faz valer a pena os revisitarmos, é esse detalhe. O homem quase não tem mais desculpas, está desmascarado, está nu, não apenas diante dos deuses, mas diante de si mesmo. Assim, embora um parentesco de Stirner com os sofistas salta aos olhos, o fato de essa escola de pensamento ter ganhado reputação tão desagradável ao ponto de associarmos o termo sofista com a antifilosofia, as outras linhas de pensamentos que eu vou citar têm, digamos assim, uma aceitação maior. Isso com certeza porque os seus proponentes tinham um objetivo de fundo idealista, ao passo que os sofistas faziam do pensamento, das ideias, um uso pura e francamente utilitário. O primeiro desses filósofos tem uma proximidade bem interessante com Stirner, em certo ponto, é o Hilário Diógenes de Sinope, o seu cinismo. Esse filósofo é uma daquelas figuras que realmente marcam a história da filosofia, embora não haja nada escrito por ele, precisamente porque ele introduz aquele elemento de loucura, aquele elemento de inconveniência, que contrasta tanto com a imagem padrão, seca e hirsuta do filósofo. Se comparamos Diógenes com Sócrates, choca-nos a diferença. Apesar de toda a sua eloquência, Sócrates parece incapaz de dar risada, rir dos outros, de suas pretensões, rir de si mesmo. Rir da pretensão humana de querer compreender tudo, abarcar tudo, quando mal entende até a si próprio. A atitude de Diógenes, que valeu para ele o epíteto de versão louca de Sócrates, é em tudo semelhante ao do Mad Max. De fato, Diógenes aponta o dedo sem pensar duas vezes e escancara a hipocrisia e as pretensões dos homens, numa atitude cômica, mas ao mesmo tempo humana, demasiado humana, que nos faz sentir empatia por ele, já que é com esses homens loucos, que realmente parecemos aprender alguma coisa. Já Stirner faz algo análogo a seu modo, onde esmiuça a natureza egoísta do homem, que esconde suas verdadeiras intenções por trás de belas palavras, dos spooks,
que adota. E aponta também que é a atitude prática dos homens que mostra a vacuidade de seus ideais. Porque cada um adota, claro, um ideal que teoricamente está acima dele mesmo, mas que só serve em última análise para seu benefício próprio. Seja Deus, a humanidade, o Estado, a liberdade, qualquer causa que alguém diga servir. Pouco importa como tais ideais são internalizados, como eles aparecem na cabeça do indivíduo. Ou seja, o indivíduo pode, de fato, acreditar em Deus, acreditar no futuro da humanidade, acreditar em reencarnação, etc. Mas essencial é o resultado prático das suas crenças para ele. Assim, as crenças acabam se tornando intercambiáveis, porque elas têm uma definição teórica, mas na prática sua utilidade é a mesma. Diógenes critica Platão precisamente porque esse vive com a cabeça no mundo das ideias, esquecendo-se de olhar para a realidade, para o mundo à sua volta. Uma atitude que acaba fazendo com que ele, Platão, ou melhor, Sócrates, tenha um entendimento falho dos homens, um entendimento incompleto. É uma atitude que acaba se transformando num lugar comum. Então temos aquela situação onde o homem presta lip service para grandes ideias, grandes ideais, mas tem um comportamento que invalida todas as suas crenças. Assim, o cinismo de Diógenes vem a se constituir numa atitude muito mais que num sistema filosófico propriamente dito, em que o homem é levado a adotar uma atitude mais honesta, mais franca, no seu intercâmbio com os demais. Claro que o divertido da figura de Diógenes é que ele se torna uma figura cômica, patética, fazendo coisas que o bom senso parece interditar, literalmente se masturbando em público. Mas quando a gente interpreta tais atitudes no contexto do que o cara quer dizer, elas se tornam, digamos, perdoáveis, porque aqui entra em cena também o elemento da humildade. O homem não consegue admitir o real tamanho que ele tem. Ele não é um Deus, não é perfeito, não pode se comportar de forma perfeita. Assim acaba fazendo, quando os outros estão ausentes, um monte de coisas que supostamente ele condena. Essas são suas verdadeiras vontades, suas verdadeiras inclinações, mas diante dos outros ele assume um ar sério e finge se preocupar apenas com conceitos elevados, uma atitude socrática, portanto. De modo parecido, Stirner parece imbuído da ideia de demonstrar que não há nada por trás dos grandes conceitos que tanto fascinam o homem, exceto o mais primitivo egoísmo. A atitude clássica do filósofo, aquela expressão de paisagem, de alguém que vive flutuando no mundo das ideias, só preocupado em entender a realidade última das coisas e nada mais, esconde o quê? Alguém que pode se dar ao luxo de filosofar, no mínimo. Nietzsche denuncia o pensamento desinteressado, mas antes de Nietzsche, Stirner já fez isso. Quanto mais afastado do objeto de suas reflexões, mais o filósofo aparece distanciado de ser um verdadeiro homem. Agora, imagina-se, pode-se passar o resto da vida ponderando a República de Platão, mas apenas quando a vida está garantida aqui, nesse mundinho que nada tem de ideal. Onde Stirner se separa de seu avô Diógenes? No fato de a crítica, a atitude 100% crítica de Diógenes, ter um fundo moralista, onde ele, apesar de sua atitude espalhafatosa dar a entender o contrário, no fundo quer apenas apontar aos homens o ridículo de suas atitudes e fazê-los se encaminharem para uma atitude realmente ética e realmente honesta. Stirner não tem um caminho a apontar aos homens. Pouco lhe importa que os homens se tornem melhores ou piores, vendo seu texto. Ele simplesmente critica, desvela a sua hipocrisia, mas não parece acreditar que os homens consigam de fato deixar um dia de ser hipócritas. Exatamente por isso que tendemos a ler seu texto e nos decepcionarmos. Lemos a crítica e esperamos uma solução mágica, mas Stirner não tem nenhuma para nos oferecer. Mesmo porque tal solução seria mais uma fonte para o nosso auto-engano. A honestidade de Stirner reflete em nós e podemos querer imitá-la, mas sabemos que nunca conseguiremos fazer isso completamente, como ele mesmo não conseguiria. Mas embora isso pareça algo ruim, não é de fato. Tornar-se adulto é parar de depender de esperar esteio e suporte de uma figura paterna, certo? Uma hora podemos decidir simplesmente nos tornarmos adultos, lidarmos com o que somos,
sem, pelo menos, nos enganarmos. Stirner reflete Diógenes em outro sentido. Como sabemos, o filósofo de Sinope acreditava que a felicidade poderia estar ao alcance do homem, mesmo nas mais adversas condições materiais. Assim, ele não tinha nada, era o sujeito mais desapegado do mundo. Podia dormir num barril e não sentia vergonha nem mesmo de fazer suas necessidades em público. Sua atitude representa uma crítica ao materialismo e também é um tapa na cara da sociedade da época. Vejam só, eu deixo de ser homem, eu deixo de ter qualquer dignidade por não ter nada. Onde está o idealismo nessa hora? Essa felicidade que se contenta com o mínimo encontra paralelo na visão antimaterialista do Mad Max. Porque para ele, para o Stirner, ou o homem encontra a felicidade em si mesmo, ou não a encontra nem uris. Não adianta querer passar para coisas, para bens materiais, a responsabilidade de dar sentido à nossa vida. Tais coisas podem nos dar prazer, é claro, mas elas só têm um uso limitado. E um belo dia podemos estar privados de todas elas. O que fazemos nesse caso? Se formos materialistas, nós nos matamos. Se tivermos uma atitude parecida com a de Diógenes e de Stirner, continuaremos vivendo com o pouco que tivermos. Esse pouco será tudo para nós. Se alguém só te admira por tua casa, por tuas roupas, você pode dar a casa e as roupas para essa pessoa. Ela prescinde de você. O que ela admira em ti não é você. Agora, se você não aguentar tua própria companhia, isso não vai mudar porque você é rico, porque você tem uma enorme casa. No máximo, você vai conseguir escamotear uma frustração que cedo ou tarde transbordará. Por fim, o papel ao qual foi relegado Diógenes na história, o Sócrates louco, encontra ressonância no fato do Stirner ter sido apagado da história da filosofia, mesmo havendo trazido para a mesa uma discussão tão profunda e atemporal. Quando um pensador traz questionamentos de que alguma forma contrastem com o status quo, das duas uma, ou esse status quo tenta digeri-lo, transformá-lo em algo seu, ou decide ostracizá-lo. Foi o que aconteceu com Stirner. Seu pensamento constitui apenas os devaneios de um louco. Vamos voltar ao que interessa. E tudo segue como antes. Mais ou menos como as críticas acerbas de Diógenes eram vistas como uma fantasia de uma mente desequilibrada, evitando a inconveniência de se parar para pensar no que ele fala. Obrigado por tua atenção.